Bom dia, pessoal, tudo bem? Essa é a primeira de uma série de vídeos de entrevistas que eu vou trazer pra cá. Eu chamei de Vamos Marcar um Café. Quantas vezes que você já não falou vamos marcar um café com alguém e você simplesmente não marcou? Ou você ouviu essa frase e ninguém te chamou pra tomar esse café? Aqui não tem isso, aqui a gente toma o café e a gente conversa, a gente traz conteúdo de qualidade e hoje eu tô com um cara que é conteúdo sobrenome. João Riva, dono de uma agência de marketing promocional, palestrante, tem 2 livros publicados, professor de MBA. Esse cara aqui vai conversar com a gente hoje sobre o mundo do relacionamento profissional e tudo o que pode se esperar do ambiente de trabalho, na convivência e no dia a dia, inclusive com os sócios. Vamos lá? Eu tenho uma vinheta, sabia? Não sabia que podia ter vinheta, eu tenho uma vinheta, então eu sempre quis dizer isso. Roda a vinheta. Tudo bem, cara? Beleza, Fio, tudo tranquilo. Obrigado pelo convite. A gente veio tomar um café, então eu acho que nada mais justo do que a gente pedir o café. Vamos embora. Certo? Vamos pedir um café? Vamos pedir café, tem acompanhamento? Eu acho que é só pedir, mas deve ter uns bolos, alguma coisa. Oi? Eu vou querer um expresso normal. Eu vou querer um expresso normal também, pra começar. Mais alguma coisa? Por enquanto é isso. Eu vou querer uma água com gelo, sem gás. Fica à vontade, já tá. Fala pra mim, como é que é o dia a dia na Duovoz, no que diz respeito ao seu relacionamento com a equipe? Que tipo de pessoas você tem dentro da empresa? Como é que é a sua relação com eles? Como é que é a relação entre eles? Conta pra gente um pouco. Na verdade, o maior desafio dentro da empresa, em qualquer lugar que eu trabalho, é relacionamento. Tá. Porque a grande dificuldade do mundo está em relacionar. Quando eu tinha uma empresa que tinha 3, 4 funcionários, entenda, era muito mais fácil trabalhar do que agora, tendo mais de uma dezena. Porque cada pessoa pensa diferente, cada pessoa precisa de um estímulo diferente para produzir mais, cada pessoa sofre com algumas coisas diferentes, então eu não sei o que pode ser um problema para um, o que é um problema para outro, eu não sei o que estimula um, o que estimula outro, ou melhor, com o tempo acabei descobrindo. Relacionamento, na verdade, em empresa, é o que faz ela dar certo ou o que faz ela dar errado. Porque numa empresa como a minha, que é serviço, a pessoa não está ali comprando um açúcar que está ali para pronto, ele experimenta, ele está comprando o tempo de trabalho meu, de toda a equipe. Ter uma equipe motivada e que se relacione bem comigo, com o restante da equipe, com os clientes, vai fazer o trabalho ficar bom ou ficar ruim. Muito legal. E você acredita então que faz toda a diferença a forma como o dono da empresa acaba pensando o relacionamento entre essas pessoas? O jeito que o dono da empresa age é para fazer essa empresa fechar as portas em 2, 3 meses ou ficar aberto por 10 anos. É assim, eu vou dar um exemplo prático. Tem uma empresa que eu atendo, ele fica em Mato Grosso, e é a empresa mais legal de trabalhar. Não que as outras não sejam, mas assim, é todo mundo legal demais, é todo mundo parceiro demais, é todo mundo de bem demais, é um clima diferente. E uma vez eu estava com um dos gerentes da empresa e falei assim, cara, como é que aqui consegue ser tão doriana? E ele falou, porque o presidente é assim. Quando do presidente é assim, isso desce até embaixo. Quando o presidente é muita pressão, vai descer a pressão até embaixo. Chegou o café, hein? Opa! E aí, o que é melhor aqui, o café ou a água? Café. Você que faz café, não? Não. Você que é o dono? Sou dono. Obrigado. Obrigado, meu. E quando você contrata as pessoas, eu não sei se é você exatamente que contrata, mas quando você contrata, tem algum perfil de personalidade específico que você faz questão que faça parte da sua empresa, até para garantir que a coisa flua de um jeito legal? Tem. Hoje não sou mais eu que dou a palavra final, porque hoje tem a ver com relacionamento também, Phil. Funciona assim, hoje eu já tenho líderes de área. Então, eles que decidem quem eles vão contratar. Porque se o resultado vai ser a partir da área dele, é justo que ele escolha com quem ele quer trabalhar ou quem ele não quer trabalhar. Então é uma coisa que se aprende. Assim, para eu ter um bom relacionamento com os líderes de área, é importante que ele tenha
prazer, que eu acho que também é isso, de escolher com quem ele vai trabalhar. E mais do que o prazer, a confiança. Para mim, tem uma regra que eu peço para todo mundo, mas eles contratam quem eles querem. Quando é para mim, é sempre a mesma coisa, quem está com tesão doido de trabalhar. Para mim, a parte técnica é o menos relevante. Por incrível, isso eu falo direto, em vídeos de internet. Porque é isso, o que é técnica a gente aprende. Pode demorar 2 meses, 3 meses, mas vão aprender. Mas se o cara não tá afim, cara, esquece. A gente não vai ensinar o cara tem que querer. Isso é uma regra básica. Então a gente pega normalmente o cara doido. Se o cara tiver nessa mesa de reunião, numa entrevista, e o cara tiver batendo a mão assim de ansiedade, esse cara é bom pra caramba. É muito doido. A minha técnica é essa. Se o cara for muito devagar, né, a chance dele acelerar vai ser mais difícil. No meu negócio isso é relevante, claro, que eu trabalho com publicidade. Se fosse um escritório de psicanálise, a galera que eu contrato está completamente errada, talvez nem eu pudesse estar lá. É verdade. Mas para o que eu faço, eu preciso de gente doida. Então, se ele em 10 minutos mostrar que ele é doido, ele está muito bem-vindo. Verdade, eu tenho visto algumas matérias que estão realmente indicando que atualmente as pessoas estão começando a ignorar um pouco, não ignorar, mas começando a deixar de ser tão relevante ao aspecto técnico e começando a colocar mais a questão da personalidade. Você acha que isso tende a pegar bem mais rápido do que parece, ou você acha que isso ainda é uma utopia e que só alguns players vão começar a realmente contratar dessa forma? Eu acho que os dois jeitos estão certos, porque assim, depende do que eu quero, filho. Quando eu preciso de uma pessoa para gerenciar a minha equipe, eu vou precisar de uma pessoa que seja meio doidinha, que é no bom sentido, mas eu preciso de uma pessoa com experiência, que saiba fazer. Agora, se é uma pessoa que vai ali botar a mão na massa, que é ele com ele mesmo, eu preciso de uma pessoa com tesão de aprender. Legal. Porque lá na empresa eu já peguei curso para funcionários, estou agora pagando para outro. Então depois a gente ajuda ele a crescer. Mas eu já tive muito problema de funcionário que havia um currículo maravilhoso e quando ele chega para trabalhar, não é aquilo tudo. E não é aquilo tudo do jeito que tá fino, quando veste a camisa. E hoje em dia, as empresas estão cada vez menores, enxugando. Então eu preciso de gente afim. Eu não digo gente que trabalhe mais ou que trabalhe menos, mas afim. Porque eu preciso passar um trabalho e saber que ele vai sair, eu não vou ter 10 pessoas vigiando, falando, eu preciso acreditar que no final ele vai estar legal. E uma pessoa afim, ele corre atrás, ele estuda, ele busca informação. Meus próprios funcionários que a gente ajudou com o curso, não foi a gente que sugeriu. Foram eles que sugeriram, viram um curso no mercado e falaram, pô, esse curso é legal, você consegue pagar esse curso? Beleza. São coisas diferentes, você já vê que ele já está até afim na hora de buscar o curso para ele. Claro. E esse formato para mim é o melhor. Bacana. Você já passou por vários modelos de trabalho, tanto quanto funcionário / colaborador, tanto quanto gestor e agora como fundador da sua empresa. Nesse caminho que você já fez, qual que você tem visto que é a maior dificuldade de relacionamento entre as pessoas que dão aquela travada no trabalho deles? Ou no próprio progresso da carreira deles? Cara, eu acho, pro público que está muito mais jovem, mas não serve para todos, mas para parte deles, eu acho que o mundo foi mais fácil do que a gente que não tinha internet, que não tinha nada na mão, que a gente tinha que correr atrás. Eu lembro que o meu primeiro emprego foi numa agência de publicidade, que eu andei São Paulo inteiro com terninho e gravata. Eu não sabia que não usava terninho e gravata nessa profissão. E com um currículo, no primeiro ano de faculdade, com o currículo impresso, e eu fui de ônibus para umas 40 agências mandar currículo impresso. Olha só. Consegui um emprego, mas aquilo já foi um exemplo de como era mais difícil na nossa época. Hoje eu acho que por alguns chegarem numa vida muito mais fácil, qualquer dificuldade do dia a dia na empresa, eles sofrem muito mais. E dificuldades do dia a dia. Claro. É um cliente olhar e falar, não, essa arte não ficou boa, troca. Só que o cliente, às vezes, ele não vai falar isso com uma grande simpatia. Ele é prático. Não, isso aqui ficou bem ruim, aí troca aí. E isso, às vezes, dói no fundo da pessoa. Enquanto a gente vê pessoas mais velhas que talvez tiveram... E ele entende que isso é normal. Mas isso também, não vou dizer que são todos os jovens. Tem muito jovem, a minha empresa, a maioria é jovem, que ouve isso do cliente e vão embora, não tem problema nenhum. Então tem de cabeça, mas eu acho que hoje a gente tem esse pepino. A gente tem mais gente que qualquer porrada, qualquer não, mas muitas porradas dói muito mais. E você vê que é genuíno, não é frescura. Sim. Realmente dói mais. O meu tempo de conversar com algumas pessoas para explicar, não é bem assim, calma. Alguns levam pro pessoal. Já ouvi muito, o cliente não gosta de mim. E eu falo, poxa, o cliente está lá na outra empresa, ele tem 70 coisas para fazer, ele nem sabe honestamente que eu existo e que você existe. Sim. Mas cresce tanto que vai para um pessoal e o tempo que eu levo hoje conversando é maior. E deixo claro, Fio, isso não é uma crítica, isso é meu trabalho. Sim. Como líder, o meu trabalho é
ouvir a equipe e conversar o dia inteiro. Tem uma regra lá que é qualquer um que levantar a mão e quiser falar comigo, eu paro o que eu estou fazendo e eu vou. A não ser que seja muito importante o que eu estou fazendo. Mas isso é normal da minha empresa. E é uma coisa que quando eu vejo eles falando isso, falando, poxa, é muito fácil falar com o João, um aprendizado que eu tive como funcionário. Quando eu tinha um chefe que me ouvia e trocava ideia, eu rendia muito mais. Então, para mim, eu já tiro metade do dia só para ouvir a equipe. Mas eu vou lá, você ouve a equipe metade do dia? Não, porque poucas vezes me chamam. Mas eles sabem que de manhã, eu já deixo para todo mundo, eu tô lá só para tirar dúvida, só para falar, se quiser usar. A é maior. De tarde, a ideia é, se precisar de qualquer coisa, fala comigo, mas eu preciso trabalhar também e botar a mão na massa. É por isso que eu defini lá atrás que eu trabalho até mais tarde algumas vezes. Eu vou trabalhar até umas 8, 9, que é para compensar o tempo de bater papo, que para mim é fundamental. Quando eu falo bater papo, filho, tô falando muito? Por favor. Mas é bater papo mesmo. O que é bater papo? Eu sei da vida dos meus funcionários que eles contam. E isso muda. Porque eles confiam em mim e eu confio neles. Eu sei quem está com a filha doente, eu sei que um profissional meu, a filha vai operar agora dia 3, de uma coisa simples, graças a Deus. Eu sei de uma outra que estava com problema na família, eles sabem dos meus problemas. Sim. E isso muda, porque a gente consegue fazer um relacionamento de família. E aí quando tem qualquer pepino como esses do cliente, isso já é amenizado, porque a gente vira um time. Claro, eu faço isso porque somos em poucos, somos 12, 13. Se fosse 300, a gente não conseguiria. Mas enquanto talvez é pequeno... Talvez tivesse compartimentado e vários Joões aparecendo por ali. Sim, e vários Joões muito melhores que eu, que já existem, sempre existiram. E o grande lance que aprendi também foi isso com um dos chefes, o Zé Vitor Oliva, quando eu era do banco de eventos. Eu falava, como é que uma empresa faz sucesso se eu tiver gente melhor que você? E hoje, na minha empresa, tem gente muito melhor que eu em todas as áreas. E aí é que eu consigo fazer isso que eu falei, de numa entrevista de trabalho, não sou eu mais que seleciono. Se o cara de criação é muito melhor que eu em criação, ele vai selecionar o perfil, não sou eu. Se de atendimento, que é a Juliana, ela é muito melhor que eu em atendimento e ela que seleciona. Ou seja, aí a gente consegue multiplicar. Legal, porque eu ouço você falando sobre a questão da abertura, da forma como você se propõe a ouvir, da forma como as pessoas acabam confiando em você justamente por você ouvi-las. Quando eu trabalho com o Relaciocinar e já atendi pessoas que me trouxeram esse tipo de posição, sobre a questão desse mesmo gestor ter que falar para elas aquilo que precisa ser falado, e às vezes não é boas notícias, às vezes é uma crítica, às vezes é um pedido de mudança, nem sempre isso é recebido da melhor maneira, e normalmente essa pessoa fala para mim, cara, eu não consegui me segurar, não consegui disfarçar a minha cara de você tá errada, ou você tá errado, você não sabe o que tá falando. Como é que é para você quando você tem que colocar um feedback, pedir para a pessoa que ela precise acertar um pouquinho a questão da convivência dela, ou a questão do relacionamento dela, ou mesmo qualquer outro feedback, como que as pessoas têm recebido isso de você? Eu acho que feedback é a coisa mais difícil que tem no mundo. Porque o feedback não depende de mim. Parece que eu estou me exibindo, não é isso, mas depende de quem recebe. Dependendo, se eu falar do mesmo tom com você e com outra pessoa, talvez um ache que eu peguei pesado e o outro acha que eu peguei muito leve, porque depende da tua história de vida, depende dos teus valores, depende do que você já viveu em outras empresas, se era pesado ou leve, depende de como você está feliz com essa empresa aqui. Às vezes, se um funcionário meu não estiver feliz com a minha empresa, o feedback vai doer muito. Já se o outro estiver muito feliz, o feedback vai doer muito menos. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer... Doer vai. Vai, mas até corrigindo o filme, não sei se doer. Tem gente que eu vejo que não dói tanto. Eu acho que por isso que eu tenho que fazer uma coisa que é muito doida. Eu tento não dar feedback. Muita coisa que você lê em autoajuda, eu não sigo a grande maioria, filho. Sim. Eu não concordo, eu não acredito. Eu acho que feedback, assim, o que eu tento fazer é, mais que falar da postura, é uma espécie de feedback, mas é diferente, é mostrar. Primeiro, eu entendo que o que vai fazer você ficar chateado ou não é o conteúdo, é a forma com que eu falo. Sim. E aí, primeiro eu tento fazer uma coisa que eu vou errar muito a vida inteira, mas que é tentar adequar o que eu falo pro perfil de cada um. Pro fio eu tenho uma coisa, pro outro é outra. Ontem por acaso, eu fui dar um feedback que eu não daria, e olha, tem um feedback diferente. Que foi um feedback mais forte, mais duro, primeiro talvez em anos. Olha só. Porque era um momento que ali precisava, porque pra ele precisava chacoalhar. Se fosse conversando com ele, talvez não ia... Tanto que ele saiu da reunião da sala, foi num café, eu deixei ele tomar um café, ele saiu muito mais leve do que entrou.
Então, e é real, não é por causa do feedback. Talvez ele precisava de alguém mostrando, filho, dá uma olhada nisso aqui, isso aqui é água, você tá vendo? Mas não precisava falar de uma forma bonitinha, talvez ele não fosse entender. Mas isso é muito raro que eu vou fazer. Porque eu tenho uma regra, que é, eu converso, eu explico a situação. E aí, uma coisa que eu aprendi com o tempo é explicar com fatos. Eu não vou explicar com opinião. Fio, eu tô achando que você tá sisudo, porque o sisudo pra mim é um sisudo diferente do teu. Eu posso falar, Fio, olha, o teu comportamento, tu fez outra pessoa vir aqui pedir para não sentar do seu lado. Aconteceu isso essa semana. Não sentar do teu lado porque tá muito difícil a convivência. Isso é um fato, não é uma opinião. E eu ainda não fui falar se a pessoa ficou triste ou feliz, que isso já vira uma opinião da pessoa. E aí eu começo só a explicar. Cara, depois de 1, 2, 3 vezes explicando, a pessoa vai mudar sozinha, se não mudar, e tchau. Mas o grande lance é que o meu feedback eu tento só conversar e explicar. Não vou ficar falando o que eu acho ou o que eu não acho. Isso sempre com fato. Porque gente é muito difícil. Porque gente é muito difícil. Eu sou muito difícil. Você é casado, filho? Não, ainda não. Eu sou casado, é muito difícil. Eu sou muito difícil para minha mulher, para os meus pais são muito difíceis para mim. Todo mundo é muito difícil para todo mundo. Pessoas são difíceis, não tem como. Você acredita que faria alguma diferença se lá de trás a gente tivesse algum tipo de educação para saber se relacionar melhor com as pessoas? A questão da tal da empatia, se a gente colocasse um pouco mais de inteligência emocional no nosso currículo lá de trás, talvez a gente hoje chegasse como adultos que soubesse lidar um pouquinho melhor com pessoas? Ou você acha que isso não faria diferença porque a gente é realmente muito difícil? Eu acho que sim, acho que faria uma diferença, mas não faria essa diferença, que coisa absurda que fez. Podia ser uma aulinha de 50 minutos por semana no colégio, mas nada mais que isso. Por quê? Porque o nosso meio faz além de ser o que a gente é. Eu vivo sob um estado de pressão, fio, agora sábado agora. Sim. Eu saio daqui, eu vou trabalhar, até umas 8 ou 9. E é porque eu gosto do que eu faço, mas tem uma pressão muito grande. Sim. Então assim, não tem como vivendo na pressão que eu vivo e todo mundo vive. Problema financeiro do Brasil, político no mundo inteiro, as brigas que tem na rua, tudo isso a gente não resolveria só com essa aula. A gente resolveria com essa aula, com uma economia mais bacana, com um jeito de gerir diferente, a gente dando mais prioridade também à vida pessoal do que à profissional. Se a gente mudasse tudo isso, aí a gente teria relacionamento muito melhor. Legal. Na sua passagem, na sua carreira profissional, tem alguma história que te marcou? Alguma que você olha e fala assim, caramba, com essa história eu aprendi melhor o que é estar no meio de pessoas, trabalhando com elas? Cara, eu aprendi muita coisa, muita, que eu não vou lembrar agora uma, mas essa que eu falei do feedback, foi uma lição que eu tive, talvez na segunda semana de estágio. Eu lembro que o meu chefe um dia tem um problema num trabalho e ele falou isso, olha, não adianta. Eu falei assim, você não vai lá dar uma bronca neles? Ele falou, não, bronca não serve pra nada. Se eu der uma bronca e a pessoa achar que foi fraca, eles não vão seguir. Se eu der uma bronca e eles acharem que foi forte, eles vão levar pro pessoal. Então eu não dou bronca nenhuma, eu converso, eu explico a situação. Esse foi um super aprendizado. Outra coisa que eu aprendi muito com o tempo é tentar ouvir os outros e na medida do possível, porque aqui na teoria, eu falando é tudo muito fácil, na prática não sei nem se eu sigo, tá? Mas é tentar ouvir os outros e se eu não entender, antes de achar que ele é burro, eu pensar, se eu que sou burro não estou preparado para isso. Eu tive um chefe, que eu já falei isso para ele, que ele fazia umas coisas, ele era o CEO da empresa, eu era diretor, e eu olhava assim, esse cara é muito louco, esse cara tem merda na cabeça fazer isso. Só que eu guardava isso para mim e falava aos outros, esse cara é louco. E depois de uns 5 anos que eu mudei de coisa, tive a minha empresa, eu fazia coisas que era igual a esse cara. E eu falava assim, cara, ou eu tenho merda na cabeça hoje, ou eu que lá atrás não entendia, porque eu não estava preparado e não estava vivendo as dores que ele vive. Sim. E esse foi um grande aprendizado. Então hoje quando eu vejo algum cliente falando alguma coisa doida demais, eu paro e penso, será que é doido demais? Sou eu que não entendi. E isso para mim está sendo super aprendizado. Dentro da sua empresa, a gente sabe que não só o relacionamento com os seus colaboradores existem, mas o seu relacionamento societário também acontece. E para você, que nem sempre teve sócio, eu acredito, tipo, quais estão sendo os maiores desafios em ser sócio de alguém? É que agora eu estou no caminho inverso, eu sempre tive sócio. Hoje eu tenho sócio, só que é minha esposa. Então eu considero quase não sócio. Ah, ok. Porque a gente pensa exatamente igual, a gente faz tudo exatamente igual. Não ter sócio é uma delícia, Fio. É uma delícia. Por que eu te digo isso? No meu caso, tá? Sócio é muito bom. No sentido de que quando você tem um pepino, você tem alguém para dividir esse pepino e falar, e aí, como é que você faria? Né? Só que com o tempo eu aprendi que se você não tiver sócio, mas você tiver gente na equipe que você confia tanto quanto um sócio, às vezes mais que um sócio,
Dá no mesmo. Eu já tive um sócio em que eu tinha uma funcionária que eu ouvia a opinião mais dela. Eu chegava nela e falava, e aí, meu, o que você acha disso? Porque o pensamento dela batia muito mais que o meu pensamento. Então, né, quando eu abri mão de ter sócio e ele também abriu mão de ter sócio, não foi só eu, a gente quis se separar, os dois quiseram. E eu peguei essa mesma pessoa que já ouvia e só crescia ela na empresa, foi melhor, que eu consigo ter uma palavra final, que eu uso o menos possível, porque um jeito de você fazer a tua empresa crescer é todo mundo poder ter palavra final, porque aí eles vestem a camisa da empresa, mas que na hora que precisa muito eu consigo usar. Mas eu tenho uma pessoa ali que pensa junto comigo, e a empresa inteira pensa junto comigo. Se você pegar hoje as mídias sociais da minha empresa, em 2 semanas ela cresceu, porque o pessoal da criação falou que eu não sei cuidar de mídia social da empresa. Então eles pediram login e senha, passei para eles, eu vejo o que eles postam e falo, nossa, como é que eles postaram essa besteira? E olha o posicionamento deles para falar para você. E tá certo, tem que ser assim. E quando eu vejo besteira que postam, mas tá dando certo, tá melhor. E é o grande de novo, lance. fatos. São, e assim, só que para isso, o que eu tive que fazer? Eu tive que ter equipe que eu confio. Então, por mais que eu não concorde com o que eles postaram, eu confio nele como pessoa. Eu sei que ele está fazendo a coisa certa. No sentido de que ele está fazendo o melhor dele e o melhor para a empresa porque ele veste a camisa. E o melhor para a empresa, não necessariamente é o que eu acho que é. Eu posso estar errado. Na parte de o que entregar para o cliente, um mimozinho a mais, o relacionamento, tende a eu talvez ter razão por mais tempo. Sim. Mas na parte de mídia social, tende a ele ter mais razão porque é ele quem cuida disso. Então não preciso concordar. E aí eu aprendi que não tendo sócio, o que você precisa ter? Uma equipe que você confia. E aí é que entra o relacionamento. Tem gente que está comigo há 5 anos. Legal. E eu quero para os meus líderes, eu falo sempre para eles, eu quero que eles fiquem por muitos anos. Porque a ideia é que eles cresçam. Só que para como é que eles vão ficar comigo por muitos anos? Porque eu não sou a empresa que melhor paga, porque eu não tenho dinheiro para isso. Eu tento ter um clima muito gostoso. E eu tendo a ter um salário justo na medida do possível. O que eu digo na medida do possível, o salário justo para mim é o quanto mais alto, melhor. Então é assim, o quanto que a gente consegue pagar hoje, o mais alto possível. E um clima muito bacana, e eles tendo uma coisa que para mim é muito importante, eles podendo ser líderes de verdade, não só em falar. Okay. E sempre que ele puder crescer, eles crescerem junto. Aí você precisa muito menos no sócio, porque sócio, filho, é tipo um casamento piorado. E isso é real. Por quê? Porque quando você tem um casamento com a tua esposa, na verdade você divide a tua vida com a tua esposa, com teu marido, seja lá quem for, você divide a tua vida, só que a tua vida não tem tantas decisões o dia inteiro, tem algumas. Vai ter filho, não vai ter filho, vamos trocar de apartamento, não vamos trocar de apartamento, mas tem muita coisa boa, do parque, do não sei o quê. Já na sociedade, o nosso trabalho é tomar decisão o dia inteiro. E não vai ter alguém que pense exatamente igual a você, nem no casamento, nem lá. Só que na sociedade é muito mais a decisão. E no casamento, as decisões que você toma são 2. Ou uma que impacta demais a tua vida, como ter filho ou não, mas aí na teoria você já decidiu isso no começo do namoro. Ou a decisão de onde eu vou almoçar, que é menos. Na empresa, são decisões que daqui a 2 meses pode fazer perder um cliente. Então, é o dia inteiro nesse estresse. Só que a diferença é que na sociedade, você não vai no parquinho, você não vai no cinema, então só tem a parte da decisão. Então é muito difícil isso. Então o meu grande erro, trazer amigo para a sociedade. Qual que é a sua dica para as pessoas que não têm como agora tirar o sócio da equação, ou talvez nem queiram, porque entendem que aquilo é necessário, para poder lidar um pouco melhor, chegar aos consensos que precisam chegar, tomar as decisões de verdade? Qual que é a sua dica? Para a sociedade? Cara, a minha dica é tentar separar muito as coisas do profissional do pessoal. E eu acho que a dica é entender uma coisa que eu aprendi com o meu primeiro chefe, meu primeiro sócio, chefe não, primeiro mentor, que eu gosto muito, que ele sempre fala uma frase para mim que é a regra: quem tem sócio tem chefe. É isso. E eu sempre encarei qualquer sócio meu como chefe. Eu sou chefe dele, ele é só chefe meu. Se ele falar que a empresa não pode comprar água cristal, a empresa não pode, ele é meu chefe. Porque senão a gente vai discutir demais. Tem coisa que a gente negocia, tem coisa que é não, e é você abrir mão. E deixando claro, Fio, sócio também é muito bom se você souber lidar. Só que é muito difícil, porque você está lidando com dinheiro. E aí é que eu aprendi isso daí. Sócio tem uma parte boa, tem um lado ruim, você tem que medir o que é melhor, o que é pior e fazer. Muito legal, é um ponto de vista diferente mesmo. O que a palavra relaciocinar acende em você? Quando você ouve esse nome, o que você entende?
raciocinar em cima do relacionamento, ele ser menos instintivo, deve ser isso. Legal. Tem lógica? Tem, claro que tem. Eu costumo dizer para os meus clientes e também para as pessoas que acabam me seguindo no canal que é basicamente raciocinar o relacionamento, não tem muito segredo, o nome é esse, né? E não tem exatamente outro significado. E me diz uma coisa, como é que você acredita que a gente consegue manter o melhor relacionamento dentro do ambiente de trabalho? Trabalhar com quem você gosta. Eu acho que esse é o primeiro passo fundamental. Porque a partir do momento que você gosta de uma pessoa, você respeita, não que você não respeite os outros, você respeita de um jeito mais genuíno, você ouve de uma forma mais genuína, isso tudo muda. E tem uma coisa que eu falo que é a única parte do caralho de ser dono de empresa, é a única, porque o resto é, cara, eu não durmo, eu passo a noite acordado, de vez em quando eu tenho piriri de preocupação, eu vou trabalhar de saúde, isso é real. Isso tudo acontece, mas eu tenho um poder, que é um poder de poder selecionar as pessoas que estão comigo. Então eu falo para todo mundo que eu não sou como a grande maioria das pessoas que vão trabalhar nessa empresa, olha para o lado e fala, pô, aquela pessoa tá aqui, eu não gosto dela. Eu tenho o prazer de entrar na empresa e gostar de todos. E isso para mim é o que? É 70% da qualidade do relacionamento. Porque o raciocinar é raciocinar o relacionamento. Na real, isso a gente pode criar técnicas, mas no dia a dia a gente é humano. Se eu gosto de todo mundo, naturalmente vai ser outro esquema. E quando acontece uma mágica, que eu percebi que quando eu gosto de todo mundo, normalmente todo mundo se gosta, não é por causa de mim. É porque eu trago pessoas mais ou menos parecidas comigo, consequentemente eles são mais ou menos parecidos entre eles. E isso faz com que o clima seja bacana. Então, e eu trabalho muito esse clima. Antigamente a empresa, porque não tinha dinheiro, a gente tinha um acordo de eles poderem trazer marmita, fazendo micro-ondas que eu não comia no horário. E a gente se penalizou, na época a gente não tinha grana, graças a Deus hoje tem, de falar, puta, vamos dar um dinheiro, alimentação, que na época pra gente era muito difícil. Por quê? Porque a pessoa ir comer no restaurante juntos fazia todo mundo virar amigo. Sim. Hoje, a próxima compra da empresa que é fundamental um escritório novo é a porra do PlayStation. Porque eu preciso que joguem FIFA entre eles. Porque é nesse momento que vai ter o relacionamento de amizade. E aí depois a gente consegue raciocinar, mas se não fizer o básico, esquece. Porque não tem como, no dia a dia de trabalho que a gente discute, a gente briga, se a gente não tiver também nesse dia a dia, eu saber como é que tá o fio em casa dele, rir, tirar sarro do fio, na hora da briga, a briga vai ser pior. Então o PlayStation vai fazer ser bacana. Para isso, fio, as pessoas têm que se gostar. Eu tenho que gostar de jogar PlayStation com você, eu tenho que gostar de ir no restaurante com você. E como é que eu vou gostar de você, fio? Sabendo que você tem problema que nem eu. E eu só vou saber que você... iguais. Eu só vou saber que você tem problema quando você for jantar comigo num dia de trabalho e você tá lá cansado e fala, puxa, eu briguei com a mulher ontem. Aí eu vou pensar, pô, também brigo. A gente é igual. Agora se a gente só ficar no trabalho, esquece. Então pra mim, qual é a grande mágica? Ser amigo e gostar das pessoas. Mas para ser amigo e gostar das pessoas, tem que dar oportunidade de gostar das pessoas. Porque nem todo mundo pode escolher e as pessoas que gostam para trabalhar. Isso depende da empresa. É isso aí. Se a empresa fizer a gente sair de vez em quando fazer um churrasco, como a gente tenta fazer 2 vezes por ano um churrasco, para todo mundo bater papo, rir um do outro um pouquinho, aí as pessoas conseguem. Eu preciso dar chance deles serem amigos. Se eu não der essa chance, esquece. Não Ou tem seja, jeito. está na hora das pessoas começarem a seguir um pouquinho fora da cartilha para conseguir fazer a coisa em 2019 funcionar, né? E fora da cartilha não é tão fora, porque assim, na verdade, viu, que é uma coisa meio óbvia. Por isso que eu digo que eu não acredito em guru de internet, tá? Cara, o que faz eu ser amigo do Fio? É eu tomar um café com ele. Sim. Então como é que eu vou ser amigo do meu profissional? Indo tomar café com ele? Eu não sou amigo do Fio se a gente ficar fazendo freela junto, brigando por telefone e sabe se tá bonita ou feia. Sim. Consequentemente, não é assim que você é funcionário. Então o que precisa pra mim é do bom senso, é o tesão que eu falei lá atrás. Se eu tenho tesão no que eu faço, eu vou começar a olhar e falar, é óbvio que é um café que faz toda a diferença. Sim. Eu não preciso de ninguém vindo fora. Tanto que os gurus de internet que eu mais sigo e que eu respeito são os que falam as coisas mais básicas. Porque é o básico que dá resultado, não é a loucura. Muito bem. Eu vou pedir para as pessoas seguirem o João. As redes sociais dele são muito legais. Ele realmente mostra o dia a dia do trabalho dele, que tem muita descontração, muita valorização do capital humano. E eu vou colocar aqui as redes sociais do João. É a primeira vez que eu faço isso, então eu não sei se vai ser aqui que vai aparecer, mas a gente vai tentar fazer acontecer. Se não, João, quais são as suas redes sociais? Acho que é João Riva. João Riva. Eu acho que é, deve ser. Instagram, LinkedIn, Facebook. Obrigado, cara, pelo seu tempo, pela essa oportunidade da gente conversar. Você não toma água, não? Hoje eu acho que não, mas tomo. Vamos tomar água. A água faz bem para a saúde, é outro elemento importantíssimo.